Bora começar a semana entendendo quais são as energias que nos esperam. De acordo com o tarô da semana, a carta que saiu é um 3 de copas. Então, se apareceu para você esse vídeo, é porque é para você prestar atenção nessas energias, viu? Simples assim. E o que que o 3 de copas significa? É uma carta que faz um chamado para leveza, para aquilo que nos apaixona, para que, né, aquilo que nos empolga. E muitas vezes fala da gente se sentir apaixonada por outra pessoa, pela vida. Por quê? Porque quando a gente se apaixona é um verdadeiro espelho. A gente olha as coisas que a outra pessoa tem, que a gente tem vontade de expressar também, ou que a gente admira, porque no final das contas é sempre sobre a gente. Então é uma semana para a gente prestar atenção a esses lugares que costumam prender a nossa atenção. Nossa, eu quando vejo alguém tocando, alguém se expressando artisticamente, como aquilo me deixa feliz. Será que tem um chamado nisso aí para você também? Onde você tem encontrado os pequenos prazeres na vida? O que tem te dado tesão de viver, empolgação? É uma semana para a gente olhar para isso e para a gente alimentar isso, porque isso também cria a nossa realidade. E é naqueles momentos que a gente está mais à vontade, mais empolgada, mais aberta para a vida, que a gente consegue de verdade criar a nossa realidade e sair daqueles padrões de pensamento que nos enclausuram. Aquele padrão de pensamento, por exemplo, que te faz pensar que, nossa, eu não consigo ir em lugar que tem muita gente, suga minha energia, eu fico cansada. Mas se você está num lugar mais leve, mais solta, mais disposta, você fala: "Ai, realmente eu não costumo me sentir confortável onde tem muita gente, mas eu tô aberta para o que der e vier. Vamos lá. Eu vou encarar isso daí com leveza, não vou ficar pensando que eu não gosto". E aí a gente consegue, poxa, se abrir para outras experiências, entendeu? Tipo esse exemplo que eu tô te dando. Quando você sai daquela resistência e entra num lugar de simplesmente existir. É que nem começo de relacionamento, quando tem certas coisas que a pessoa faz que você normalmente falaria: "Nossa, de jeito nenhum", mas você está tão encantada que você fala: "Ai, tudo bem". Então você, né, a gente cria o nosso próprio filtro da realidade. E é uma semana que chama para leveza, essa lua nova em Gêmeos, ela traz essa possibilidade da gente se abrir para novas ideias, para novas perspectivas. E de uma forma que não é tão profunda, porque essa profundidade está vindo aí. No domingo, o Sol entra em Câncer. E esse Sol, quando ele entra em Câncer, ele faz esse chamado mesmo para voltar para dentro, para olhar as emoções, para mergulhar. Então vamos aproveitar essa energia de lua nova, encontrando o caminho do meio, até porque o que veio como desafio é a carta da temperança. E a carta da temperança é temperance, a errância do tempo. O que a gente aprende com o tempo sobre a gente mesma que dá para mudar? A gente tem muitos aprendizados, né, que a gente precisa passar por aquela situação, viver aquilo para entender que não serve para gente. Então, por mais que seja um chamado para leveza essa semana, é a gente olhar também, poxa, eu já não me coloco mais nessa situação. E antes, para querer agradar ou em busca de um prazer rápido, a gente se colocava e agora vê que não faz mais sentido. Então, uma semana também para, apesar dessa leveza, dessa abertura para sonhar, para se entregar para aqui e agora, caminho do meio. Tem coisas que você já não cabe mais, já não faz mais sentido. Então, a temperança traz para esse lugar e ela também fala muito do equilíbrio entre as polaridades. E a gente sabe que a gente tem se posicionado como sociedade ocidental, acredito que no mundo inteiro, na verdade, muito mentais, estamos muito mentais. O tempo inteiro só na cabeça, sem perceber a realidade, o aqui e agora. Então, esse chamado, a temperança como desafio, é você também se conectar com o seu corpo, com a sua natureza, com os instintos. É você prestar atenção quando você, por exemplo, entra num lugar e vem uma sensação ruim. E aí você fala: "Uau, o corpo sabe. O que meu corpo está me mostrando aqui?". Ou você está querendo realizar uma coisa a qualquer custo, mas você está esgotada, teu corpo está cansado, você está com dores. O que essas dores no corpo te mostram?
Que essas sensações no teu corpo te mostram. E é trazer essa conexão da forma mais presente possível. "Nossa, quando eu como tal coisa, eu me sinto bem, mas eu tô aqui tomando café um atrás do outro, porque minha mente tá falando que eu preciso tomar, mas o meu corpo, o que ele tá me mostrando?". Então é muito importante a gente fazer esse detox para que a gente consiga perceber quais são as mensagens que estão por trás dos desafios que se apresentam. O anjo, ele também simboliza o mensageiro. Nós somos os mensageiros desse mundo, nós somos os anjos desse mundo físico. Cabe a nós dar sentido a tudo o que nos acontece e entender qual que é a mensagem que está por trás daquilo. Ah, Sara, mas você vai virar aquela mística que tudo significa alguma coisa, né? Olha para o relógio, 11h11, nossa, tem um significado. Não, gente, eu não estou falando disso num sentido de me tornar alheia ao que está acontecendo, mas o que aquilo diz a meu respeito. É sempre isso. O que diz sobre mim? Qual que é a mensagem que está por trás daquela situação que eu não estou conseguindo desenrolar? Daquela pessoa que eu estou tendo dificuldade de lidar? Aquela pessoa que está pegando no meu pé, que está me perseguindo? Tá, por que isso mexe tanto comigo? O que isso diz sobre mim? E o que eu preciso aprender nessa situação? Porque enquanto a gente ficar achando que a causa da nossa felicidade ou do nosso sofrimento, ela tá nas mãos de outra pessoa, de algo externo, a gente não entendeu a mensagem. Então, a gente precisa apaziguar, relaxar, voltar para a presença, para entender o que isso que está manifesto aqui. A temperança, ela é 14, é o número 14, então é eu, e o 4, que é a realidade concreta, mas aqui no tarô de Marseille ela também é o 10 e o 4. Nesse tarô, normalmente você falaria, nossa, Sara, mas o 4, né, em algarismo romano, não é assim que se escreve. É que o tarô de Marseille traz uma chave muito importante. Os números não diminuem, eles vai sempre dando a impressão de que está acrescentando, porque os arcanos são experiências que se acrescentam. Então, essa temperança, ela vem depois da carta da morte. Você só consegue encontrar o caminho do meio quando você está disposta a deixar uma parte tua morrer. A deixar morrer, por exemplo, aquele lugar de que, eu sou assim, e isso nunca vai mudar. Eu tenho a razão, eu preciso provar que eu tenho. Então, assim, quando a gente deixa morrer, a gente desapega dessas crenças, desses conceitos, a gente consegue entender qual é a mensagem que está se apresentando para a gente, que a vida está querendo trazer. Mas para isso, para a gente chegar a uma nova compreensão, a gente precisa dar um passinho para trás e admitir que a gente não sabe tudo, que a gente não tem razão o tempo todo, que a gente não é uma coisa fixa, porque é só observar a natureza, ela está em constante transformação. A gente é a natureza, a gente está em constante transformação. Então, quem eu sou hoje, eu não vou ser daqui a alguns anos, alguns meses, não vou. Na verdade, já durante o dia, se você parar para perceber, você acorda de um jeito, daqui a pouco você está de outro. Mas isso quer dizer que você é inconstante? Não. Isso quer dizer que eu não me encerro em uma única forma. É óbvio que existem valores que persistem. E por isso que também vem como desafio a carta da temperança, é olhar o que você está plantando que vai permanecer ao longo do tempo. Qual que é o teu projeto de vida para daqui a 5, 10 anos? E como que você tá colocando energia para que isso aconteça? É ter essa paciência também do plantio. Não querer tudo só para aqui agora. O caminho do meio é isso. Essa semana a gente vai ter esse desafio de resolver pendências, coisas que estão enroladas, o quanto antes, porque semana que vem Mercúrio fica retrógrado. Então o que você conseguir resolver vai ser muito bom. Não fica enrolando, procrastinando. Porque à medida que a gente vai deixando passar, vai passando a empolgação também. Mas, ao mesmo tempo, o que você está alimentando a longo prazo? Porque é para lá que você sabe que você está se dirigindo, que haja o que houver,
é lá que você está mirando. Ah, meu sonho é morar numa chácara daqui a alguns anos, não sei como vai acontecer. Tudo bem, se visualize, faz essa realidade, né, traga esse discurso como algo possível. Ó, daqui a alguns anos eu vou morar numa chácara. Que você vai ver que você vai criar essa realidade, porque você não coloca mais como um empecilho na tua mente. E aí você consegue perceber outras perspectivas. Porque muitas vezes o nosso maior desafio, o nosso maior empecilho é a gente mesma. A maioria das vezes, na verdade, né? E aí, gente, o que vem a nosso favor essa semana é essa carta aqui, do Imperador. Ele costuma, se a gente pensar, né, no mundo como tá, o que a gente sabe sobre os imperadores, você vai falar, nossa, uma pessoa, né, um domínio, uma coisa patriarcal. É porque o tarô, ele bebe da história também. Então, esse tarô de Marseille, né, ele foi criado ali pelo século XVIII, XVII. Então, a influência desse sistema patriarcal é muito forte, da igreja, de tudo isso. Mas existem lições que vão além disso. São muito antes disso. Aliás, a minha pesquisa é justamente essa, é estudar a influência da cabala no tarô antes mesmo do judaísmo. Essa outra cabala. Existe isso. Existe uma raiz muito ancestral no tarô, embora ele tenha sido criado por volta do século XV e XVI. E aí, essa carta do Imperador, de número 4, ela fala da possibilidade da gente olhar para as 4 direções, olhar para todas as possibilidades, entender como que da união dessas diversas possibilidades eu posso criar algo concreto. Então existe o ideal da minha mente, existe o que é possível fazer aqui agora, existe o que eu acho que eu consigo fazer, existe o que outras pessoas trazem de ideias e de possibilidades. É você se abrir para tudo isso. Falar, tá, né, deixa eu botar tudo isso aqui na mesa e enxergar o que eu posso trabalhar. O que é possível. O que não é possível agora, como pode ser possível depois. Então, o Imperador é essa visão a longo prazo que contempla a diversidade e traz justamente para esse lugar de concretizar. Então, essa semana, vamos buscar uma leveza nessa concretização, vindo esse 3 de copas? Como que a gente pode sair do drama e transformar o trabalho em algo assim, tem que fazer? Só faça, faça. E como que você pode fazer isso da forma mais prazerosa possível? Como que você pode trazer esse lugar de concretização sem ficar enrolando, que seria a temperança ali, sem ficar deixando passar, evitando, porque no final das contas você está com preguiça, ou você acha que com o tempo já não vai ser tão necessário. Ai, deixa que o tempo fale. Você às vezes está esperando que o tempo resolva para você, que outras pessoas resolvam para você. Mas esse imperador, ele traz um lugar de confiança na vida, confiança de que existe uma sabedoria maior que guia tudo. E mesmo que eu ainda não saiba qual é o sentido, eu sei que o grande mistério é muito mais sábio do que eu. E tudo tem o seu lugar, tudo tem um porquê. Na natureza não é assim, porque não seria assim com a gente. Tem lugar para todo mundo, para todas as situações, tudo que está acontecendo é para trazer ensinamento. Não tem nada contra mim, a vida está sempre a meu favor. Então essa confiança, mas é uma confiança que ela é ativa. Ela não vai estar me levando para um lugar de que eu só confio e largo. Não, eu tenho um plano. Eu me posiciono diante disso aqui. Ah, o meu sonho é morar numa chácara porque eu quero estar em contato com a natureza. É assim que eu me visualizo no futuro. E eu confio nisso, mas eu não vou ficar só confiando, sabendo, a vida vai me levar para lá. Não, o que eu estou fazendo aqui agora que vai me ajudar nesse sentido? O que eu estou plantando a longo prazo? E o que eu estou entregando para o mundo como um bom imperador, que não quero só tomar para mim, né? Mas o que eu entrego também e que vai beneficiar a mim
e a outras pessoas, porque o 3 de copas é uma carta que fala de desejo, o desejo que nos move, mas que a gente não fique só naquelas vontades pequenas, que a gente eleve esse desejo. E como que a gente eleva o desejo? Quando não é bom só para mim, mas para todo mundo que está ao meu redor também beneficia outras pessoas. Então, uma semana para a gente olhar para isso assim com um carinho especial, ainda sobre a influência da lua nova. Então, o que que eu trago de novo para esse mundo, para minha realidade, que mesmo que seja a longo prazo, eu sei que vai ser bom para mim e para as outras pessoas também, que traz sentido para minha existência. É isso, gente. Vamos se preparar aí, né, nesse domingo para esse sol entrando em Câncer, para a gente poder entrar em contato com as nossas emoções. Mas antes de você se aprofundar nas suas emoções mais uma vez, porque o céu está chamando para isso o tempo todo, ultimamente, vamos olhar para as coisas práticas e para o que a gente consegue fazer sem ficar entrando nas historinhas, nos dramas. Só fazer. Para quando você se aprofundar, não seja num lugar de sofrimento, vitimismo, mas de uma conexão gostosa consigo mesma. Para olhar para essas emoções, entender o que precisa reciclar, o que não serve mais, mas de um lugar de foco, né? No que a gente está mirando a longo prazo. Porque quando a gente sabe o que a gente está mirando a longo prazo e sabe no que precisa focar, a gente não perde tanta energia com outras coisas, tá bom? É isso. Boa semana, boa sorte. E se você quiser aprender tarô, entre em contato comigo, que eu tenho um curso online maravilhoso, além das aulas presenciais em Curitiba também.